Querido irmão, abra a palavra do Senhor em Marcos capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 21 a 28. Marcos capítulo 1, verso 21 a 28. É o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nesta noite. Quero que você acompanhe, mesmo assentado como você está, acompanhe a leitura do texto da palavra do Senhor. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e a aplique aos nossos corações nesta noite. Preste atenção, querido. O nosso tema é Jesus, a palavra que transforma. Não é Jesus é a palavra que transforma, é Jesus a palavra que transforma. Presta bem atenção nisso. O texto que acabamos de ler é um texto enigmático, é um texto que traz algumas citações que nos coloca em choque diante da palavra do Senhor e do nosso procedimento como cristãos no mundo em que vivemos. Se você observar bem, já no verso 22, o texto diz que Jesus ensinava na sinagoga como quem tem autoridade. A autoridade aqui significa conhecimento das necessidades daqueles que estavam ouvindo ao Senhor. O Senhor Jesus, enquanto ensinava, ele sabia a necessidade de cada um que ali estava. Por isso ele mensura as suas palavras de maneira que elas venham a atingir a necessidade de cada um. É interessante que ele, nesse mesmo verso, ainda ele faz uma distinção da mensagem de Jesus com a mensagem dos escribas, que é notado por quem está a ouvir o Senhor. E aqui há uma alusão aos mercenários, aos vendedores da palavra, aos ladrões e salteadores, como o próprio Senhor Jesus discrimina ou descreve em João 10, quando ele fala do bom pastor que veio para cuidar das ovelhas, e diz que ali vem um que não é o bom pastor, que vem para matar, roubar e destruir. Ele faz essa distinção. Neste momento é feita essa distinção por aqueles que o ouvem. No verso 24 diz assim: que temos nós contigo? O demônio fala para Jesus: vieste para perder-nos. Preste atenção nessa expressão. Essa expressão de fato significa que os demônios sabem que ele veio ali para destruí-lo, tirá-los de cena, porque eles estavam com outras intenções ali. E Jesus, com autoridade, diz: cala-te e sai deste homem. Cala-te e sai deste homem. Que autoridade é essa que eles mesmos questionam ali, aqueles que estavam na sinagoga? É o poder de Deus. Quando eles falam uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos, com poder de Deus. É o poder de Deus manifestado naquele instante.
Querido, preste atenção, o que fazia Jesus chamar tanto a atenção de seus espectadores, ao ponto de criar divergência com outras religiões e seitas da sua época? Quando ele pregava, Jesus sempre trazia questionamentos, sempre levantava situações em que as pessoas refletiam sobre aquilo que estavam ouvindo. Preste atenção nisso, porque hoje o Evangelho não provoca mais mudança nas pessoas, está ficando tão igual a qualquer outra mensagem humanística divergente que temos ouvido por aí afora. Será que o Evangelho perdeu o poder de Deus? Será que as mensagens não têm sido trazidas com a ação do Espírito Santo de Deus? Por que eu tenho que respeitar, por exemplo, uma religião que prega a idolatria? Eu posso não concordar com ela, mas eu não preciso discriminá-la. Aconteceu esse fim de semana. Muitos estão sorridentes, muitos estão alegres, porque o Brasil pela primeira vez vai ter um santo. A palavra de Deus nos ensina que santo só existe um nesta terra: Jesus Cristo nosso Senhor. Eu posso não concordar, e não preciso concordar, e não devo respeitar, mas também não preciso discriminá-los. Eu tenho que ter a misericórdia de Deus, como Deus teve a misericórdia de mim. Por que eu tenho que respeitar a feitiçaria que é comumente praticada neste país? Por que eu tenho que respeitar o legalismo do Islã e das seitas radicais que estão aí no mundo soltando bomba e matando pessoas? Por que eu tenho que aceitar o ecumenismo que muitos neopentecostais têm desenvolvido em nome de uma suposta tolerância religiosa que tem se pregado no nosso país? O que fazia Jesus e a sua mensagem no passado serem divisores de água, queridos, fazer as pessoas de fato pararem e refletir, era exatamente o que ele pregava. O que ele pregava, ou seja, o que ele pregava era diferente do que os escribas pregavam. Por quê? Porque Jesus pregava baseado na sua pessoa. Na sua pessoa. No capítulo 2, no verso 10, ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A autoridade aqui é poder de Deus manifestado. Preste atenção, meu querido irmão. Hoje o evangelho pregado muitas vezes não faz efeito nenhum, porque não prega Jesus Cristo ressurreto. Muitas vezes se prega um Deus tolerante demais, amoroso ao extremo, complacente com o pecado, um Deus feminino, um Deus que ama o pecador e o aceita mesmo ainda na prática do pecado. Este evangelho que está sendo pregado no mundo hoje não é o evangelho de Cristo, querido, do Cristo ressurreto, que traz mudança de vida, que leva pessoas a abandonarem o pecado e a viver na dependência de Deus, e não adorar a outro que não seja o verdadeiro Deus da Bíblia. O Senhor Jesus está aqui manifestando na sinagoga, no sábado, num dia de sábado, a sua autoridade, o seu poder. Mais do que isso, o Senhor Jesus está aqui dando a oportunidade àqueles que o ouvem de serem resgatados e serem salvos pelo poder de Deus manifesto nele. Jesus e seus ensinos fizeram diferença no passado, porque sua verdadeira mensagem foi pregada. Uma mensagem de arrependimento, de confissão de pecados, de abandono também dos pecados, de mudança de vida, de não convivência com corruptos, afeminados, ladrões, mentirosos, blasfemadores, idólatras, pessoas que trocam o Criador pela criatura,
o prazer mundano pela bênção da santidade. Jesus, a palavra que transforma. Jesus se denomina, ele mesmo se denomina, eu sou a palavra, eu sou o Logos de Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de misericórdia. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A palavra está entre nós, o Cristo está entre nós, e a palavra que transforma, transformou aquele auditório que o ouvia. Assim como Ele quer hoje transformar a minha e a sua vida. Todos que estavam ali, diz o verso 21, todos que estavam ali ouviram. Jesus Cristo tinha uma grande preocupação quando pregava, entrar em contato com o povo no terreno dele, entrar em contato com o inimigo na área dele, de atuação dele, com o poder de Deus, sair para evangelizar, ir e pregar, era o caminho de Jesus. Jesus está na sinagoga, queridos, terreno do inimigo, pregando, e nós estamos no mundo pregando como Jesus fez? Quantas vezes estamos no terreno do inimigo, dançando com ele? Quantas vezes estamos no terreno do inimigo, fazendo a vontade dele, esquecendo-se de que ali nós temos que influenciar, ali nós temos que ser sal, que temos que ser luz, temos que brilhar, temos que manifestar a glória de Deus, para que vidas sejam resgatadas. Quantas vezes Jesus alcançava todas as classes sociais, querido? Ele pregava em todo lugar, do menos favorecido ao mais favorecido. Jesus traz os seus ensinos ao seu auditório, os seus ensinos ao seu auditório. Sabe por que a palavra de Deus, a pregação de Jesus fazia efeito? Porque ele pregava não o que eles queriam ouvir, mas ele pregava o que eles precisavam ouvir. O que eles precisavam ouvir era que eles tinham que se arrepender dos seus pecados. A manifestação do poder de Deus se faz clara e evidente através de ações miraculosas, por conta da dureza do coração do homem. Mas a palavra de Deus, quando pregada, o amor, a misericórdia, o perdão, o arrependimento, transforma vidas. Jesus transforma os seus ouvintes, porque Ele é a palavra transformadora. Jesus transforma os seus ouvintes, porque Ele tem também um método de pregação. Se você observar no verso 22 do texto, nós vamos encontrar o método de Jesus. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, que apenas descreviam a lei. Jesus dizia: eu sou a palavra, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus se mostra como a autoridade, como o poder de Deus. A sua linguagem era pura, requintada, clara, direta ao seu ouvinte, também delicada e cheia de tato. Tinha um espírito terno e compassivo, usava situações reais para ensinar a verdade. Jesus apresentava a verdade de maneira direta e simples aos seus ouvintes. Falava com a autoridade e a experiência da prática desenvolvida na sua caminhada diária e no seu relacionamento com o povo. Ele buscava situações para mostrar que ele veio para mudar estas situações, que ele veio para mudar a vida. A palavra Jesus, a palavra que transforma, porque além disso ele tinha doutrina. A palavra tinha doutrina. Olha o verso 24 e 25 que diz o texto: que temos nós contigo, Jesus Nazareno,
Vieste para perder-nos, para destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Jesus é a palavra que transforma, porque ele tinha autoridade dada por Deus para falar, e a sua fala trazia mudança. Apegou-se à apresentação de verdades positivas da palavra de Deus para mostrar isso. Ele revelou o Deus ao mundo e revelou ao mundo a vida eterna. Ele revelou sua familiaridade, intimidade com o Pai, com o céu e também com a sua família humana. Ele tinha poder para fazer isso. Colocou as coisas eternas em sua verdadeira relação, estabelecendo seu reino neste mundo. Se você observar no verso 25, há uma expressãozinha aí que ele diz: cala-te. Jesus está aqui nesta expressão, manifestando o poder dele para estabelecer o seu reino na terra, mesmo que o diabo tripudie, mesmo que o diabo se levante, o Senhor tem poder para estabelecer o seu reino aqui na terra. Por isso ele diz a ele: cala-te, fique quieto, você não tem maior autoridade que eu estabeleci o reino dos céus aqui na terra. A autoridade vinda de Deus. Jesus é a palavra que transforma, porque transforma pela sua autoridade na palavra e não no espetáculo, querido. Preste atenção nisso. Verso 26 e 27 diz assim: então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena isso? Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Recentemente um pastor, que se diz pastor evangélico, foi a público no YouTube. Se você buscar lá, você vai achar depois. Eu não vou me ater a esse detalhe, porque eu quero usar apenas como um exemplo para mostrar que autoridade só tem Deus, autoridade divina. Mas esse pastor veio a público para criticar a doutrina, uma das doutrinas que os reformados aceitam como sendo bíblica, a doutrina da salvação e da escolha, da eleição. E ele não só criticou, mas ele tripudiou sobre a palavra de Deus, agindo de maneira irresponsável e de maneira incoerente no púlpito da igreja dele. Ele deu pulinhos, ele deu sorrisos, ele gritou e disse que os reformados estão errados. Querido, eu não vou entrar no mérito da questão, até porque eu não quero brigar com ninguém, não é esse o motivo que a palavra de Deus nos ensina a viver nesse mundo. Mas o que nós queremos mostrar nesse momento, e a palavra de Deus nos mostra no verso 26, quando Jesus diz: cala-te, ele está dizendo a estes incircuncisos que se levantam usando a palavra de Deus de maneira incoerente, que fiquem quietos, que não difamem a palavra de Deus, que não ensine doutrinas erradas. A palavra de Deus bem pregada, corretamente ensinada, gera obediência, mas o espetáculo leva à agitação. Os demônios aqui, quando viram Jesus, quiseram exaltar o nome dele, quiseram fazer festa, quiseram fazer bagunça ali, naquele momento, de tomar a atenção do mestre para si. E o Senhor Jesus diz aqui: quem tem que ter atenção sou eu, a palavra, porque a palavra é que transforma. Não é pulinho no púlpito, não é gritinho, não é risadinha demoníaca, não é nada disso que vai transformar a vida do ser humano, mas é a palavra, e a palavra obedecida é que transforma. O Senhor Jesus aqui dá o exemplo de maneira tranquila. Ele diz ao espírito: cala-te e sai deste homem. O texto não fala que Jesus deu 3 pulinhos aqui no púlpito, lá da sinagoga. O texto não fala que Jesus gargalhou com eles, com os espíritos, chamou-os para conversar.
fez aquele show pirotécnico que muitos têm feito por aí afora. Simplesmente ele disse: cala-te e sai deste corpo, deste homem. Porque Jesus é a palavra que tem autoridade, é a palavra de Deus que vem ao homem. E quando a palavra toca no coração do homem, a transformação de vida, verdadeiramente. E essa obediência, ela vem pelo ouvir da palavra. Verso 27 descreve bem isso, quando ele diz lá, ele cita algumas expressões: ordena a eles e lhe obedecem. Essa expressão significa que a palavra de Deus ali foi ouvida e acolhida. Querido, você tem acolhido a palavra de Deus? Deus fala com você? Não, peraí, eu só leio a Bíblia e Deus fala comigo através da Bíblia. Você não caminha com Deus não, querido? Todo dia de manhã, logo que eu acordo, eu levanto da minha cama e sento do lado dela e pergunto: Senhor Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Para onde o Senhor vai me levar? O que o Senhor quer de mim hoje? Se eu não te servir hoje, não vale a pena viver, passar esse dia. Ou você já sai com um copo na mão, um pedaço de pão na outra, correndo, ligando o carro, pegando o sapato que caiu, a bolsa que caiu, e vai agitado e já começa a viver um dia tremendamente desastroso, sem sequer perguntar para aquele que te permitiu acordar naquele dia, o que ele quer de você naquele dia, com quem ele vai conversar nesse dia, quem ele vai colocar na tua presença para que você, com o poder de Deus, leve a misericórdia dele, para que este seja transformado. Você já ouviu aquela expressão: notícia ruim corre rápido, mas nem sempre é verdadeira? Já ouviu? Eu também já ouvi. Mas aqui a notícia não é ruim não, querido. Aqui a notícia tem poder, autoridade de Deus, da palavra dele, e ela se espalha, conforme diz o verso 28, de maneira célere. Ou seja, de muita fama, difícil de esconder, de forma verdadeira. O resultado é a propagação deste evangelho. No verso 28, nós vemos isso. O resultado é a propagação deste evangelho. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galileia. Meu amado irmão, você que me vê, você que me ouve, preste atenção. Jesus, a palavra que transforma, é a palavra que ensina e que é ensinada a todos. Jesus, a palavra que transforma, abre as nossas mentes para entender a verdade. Jesus, a palavra que transforma, muda o teu viver e o teu questionamento. Jesus, a palavra que transforma, faz você crer no Deus vivo e verdadeiro. Será que nós poderíamos tirar mais alguma aplicação deste texto para a nossa vida? Será que esse texto me ensina mais alguma coisa além do que nós já ouvimos? Com certeza, você deve estar pensando, e eu levo você a pensar nisso. A mensagem cristã que você tem recebido ultimamente tem trazido conhecimento e poder para a sua vida? Lembre-se disso, querido. Eu e você somos servos do Senhor, chamados para brilhar lá fora, chamados para salgar lá fora, para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos. Mas se eu não tenho absorvido a verdadeira mensagem, se eu não tenho vivido com a palavra, como vou brilhar, como vou alimentar quem está lá fora? Cristo de fato mudou o seu viver? Jesus Cristo mudou o seu viver? Como mudou a vida deste homem? Eu tenho certeza que Jesus saiu da sinagoga feliz, alegre. Sabe por quê, querido? Não é porque ele teve a oportunidade de pregar, não. Porque só pregava na sinagoga, naquele momento, os mestres, os doutores. Aqueles que tinham carrões, jatinhos, muito dinheiro na conta. Esses pregavam, e pregam até hoje, estão aí enganando o povo até hoje.
levando uma mensagem que não é bíblica, porque a mensagem bíblica é: arrependei-vos, convertei-vos dos vossos pecados, abandonem e sigam-me. Essa é a mensagem de Cristo, essa mensagem que ele pregou ali, e aquele homem foi transformado por isso, saiu dali transformado, e Jesus deve ter saído alegre por ver a transformação de vida daquele homem. Querido, cuidado, nós estamos vivendo momentos na nossa sociedade onde os enganadores estão aí a rodo, pregando uma mensagem hipócrita, mentirosa, que não tem nada a ver com a mensagem de Cristo, enganando pessoas com showzinhos, com pulinhos, com aguinha, com isso e mais aquilo. Presta atenção, querido, o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó: eu sou a palavra que transforma, eu sou a palavra que transforma. Me siga e você será transformado. O cancioneiro escreveu uma música, e eu quero convidar o grupo de louvor, que por favor venha à frente, nós vamos cantá-la nesse instante. Mas eu quero, antes de cantar, ler para você. Não sou muito bom de declamar poesia, mas eu vou ler a letra da música para você. Enquanto você canta, querido, esta música, pense nisso. Jesus tem mudado o teu viver, como mudou a vida daquele homem. Jesus Cristo mudou o meu viver, diz a letra. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor eu só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso eu falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Vamos nos colocar de pé, querido. Vamos cantar esse cântico com a certeza de que Jesus fez ali naquele texto. Não foi apenas uma cura física. Jesus não só transformou aquela vida, Ele não fez um espetáculo ali, mas Ele deu às pessoas que ali estavam a oportunidade de ter uma nova vida, vida eterna. Cantemos ao Senhor.